Salve sua divina presença! Bem-vinda ao canal Espiritualidade na Prática. Hoje nós vamos iniciar uma nova jornada, uma jornada do conhecimento para falar sobre apometria. Nós vamos entender o que é apometria, nós vamos entender, eu vou contar aqui como que a apometria chegou até mim, como que a técnica que eu uso chegou até mim. Nós vamos ver aqui um passo a passo para que você seja capaz de praticar esta apometria. Nós vamos entender aqui também a diferença entre a apometria que nós praticamos e a apometria tradicional. Há também ainda o que se chama de apometria clínica. Nós vamos aqui ter um intensivo sobre esta técnica fantástica que nos é passada por toda uma mentoria espiritual e que hoje eu venho aqui especialmente para iniciar a nossa jornada e dividir com você tudo aquilo que de graça eu recebi. Então fica comigo, se não faz parte, se inscreve já no canal, que é para não perder nenhum vídeo, para não ficar de fora. Se já faz parte do canal e ainda não ativou o sininho, então ativa lá o sininho, porque se você não ativa o sininho, o YouTube não te avisa, não vai te notificar de um vídeo novo. Mas não te preocupa, você só vai ser notificado de vídeos novos. Você não vai ficar recebendo muitas mensagens aí no seu e-mail. Eu também não gosto e sei o quanto isso é chato. Não tenho o menor interesse nisso. E eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual do Centro Espiritualista Umbandista Anjos na Terra. Também sou psicoterapeuta holística. O que é apometria? Vamos começar aí. Antes de eu te contar como eu acessei as técnicas de apometria, a técnica de apometria, a primeira coisa que eu vou te contar é como a apometria veio parar, veio acontecer na minha vida. Não a apometria no momento em que eu fui beneficiada pela técnica, em que eu recebi. Eu vou te contar o momento em que a técnica foi canalizada, no momento em que a técnica foi transmitida pela mentoria espiritual. Você já deve saber, e se não sabe, eu estou te contando agora, que além dos nossos guias espirituais, além dos mentores espirituais, que muitos deles são espíritos, assim como nós, que já estiveram encarnados na Terra e hoje desencarnados atuam como guias e mentores, existem outros seres que também são conhecidos como extraterrestres, são conhecidos como seres estelares, são conhecidos como irmãos de habitantes de outros espaços, de outras galáxias. Então, esse povo, esses irmãos também nos auxiliam e também nos enviam técnicas para promover o bem, técnicas que vêm nos auxiliar na cura individual, no autoconhecimento, na reforma íntima. Então foi a partir daí, desses seres estelares, desses mestres espirituais, de toda esta egrégora que trabalha junto, foi que eu recebi a maneira de utilizar, de como praticar a apometria. Eu tinha muita vontade de praticar a apometria, então eu comecei a procurar um curso. Procurar curso de apometria, eu queria aprender, me surgiu, me brotou no coração esse desejo muito grande de aprender a apometria. E aí eu comecei a pedir auxílio ao meu guia espiritual, ao Pai Benedito, ao mentor espiritual, ao Mestre Hamed. Eu comecei a pedir, eu gostaria de ser intuída, de encontrar um bom curso, um curso sério de apometria. Me foi dito lá no início, quando eu ainda procurava o curso, olha, a apometria é uma coisa muito séria, perigosa, cuidado de onde vai fazer o curso. Mas isso não foi o suficiente para eu me encolher, para eu desistir de fazer apometria, de conhecer a técnica de apometria. Eu continuei ali firme, procurando um curso para que eu pudesse desenvolver. Eu tinha muito desejo de praticar a apometria. E então, como a maior parte
da questão espiritual, da prática espiritual que aconteceu na minha vida, como que quase da noite para o dia, literalmente, a técnica começou a brotar de dentro para fora e do alto para baixo, ou seja, numa linha vertical, eu costumo dizer, onde os seres mais iluminados, os seres mais esclarecidos, com consciência mais expandida do que a nossa, resolveram então me agraciar, me brindar e confiar a mim e em mim esta técnica, mas com uma condição, que a partir do momento que eu estivesse me sentindo segura na prática dessa técnica, que eu passasse isso adiante. Então, por isso, lá no início do vídeo eu te falei, de graça eu recebi e de graça, com todo amor, eu entrego para vocês a partir de agora. Então, fica aqui para a gente começar a ver lá da capa, do início, o que é a apometria. A apometria, como a própria palavra diz, apo, além, metria, medida. Aqui no canal nós falamos muito da espiritualidade e da prática dela. Nós falamos muito do que há além do corpo físico. A apometria resume tudo isso, além da medida, além do corpo físico, aquilo que sai desta parte material que nós estamos habituados. Então, a apometria significa exatamente isso, além da medida. A apometria clássica, ela foi desenvolvida há muitos anos. Antes de se chamar apometria, ela foi conhecida, ela foi desenvolvida como hipnometria. Era como uma hipnose, era uma forma de hipnose, era entendido como uma hipnose. Era como se o utente, ou vamos chamar, eu não gosto de chamar de paciente, mas a pessoa ali, a pessoa que buscou esse tratamento, que é o utente, nós vamos usar aqui o termo, o utente, ele era separado, vamos dizer assim, o espírito do utente, resumidamente, era separado do corpo físico para então receber um tratamento. O trabalho era feito, é feito ainda, né? Na verdade, só mudou de nome agora para apometria. A apometria clássica, ela é feita com corpo mediúnico, são muitos médiuns que trabalham ali em volta do utente. Esses médiuns, eles são capazes de incorporar, esses médiuns, eles são capazes de visitar espaços, mas nós não vamos falar aqui da apometria tradicional. Então, o termo apometria, ele foi adotado por Dr. Lacerda. Se você tiver interesse em conhecer mais sobre o Dr. Lacerda, você pode pesquisar aí na internet, tem bastante conteúdo falando sobre ele. Mas aí a gente está falando sobre a apometria tradicional, aquela que até hoje é utilizada e praticada nos centros espíritas. Aí nós temos ainda a apometria clínica, que é aquela que é trabalhada dentro de consultórios, dentro de estúdios, dentro de hospitais até, e ela não é trabalhada por um corpo mediúnico, ela é trabalhada, vamos dizer aqui, por um terapeuta, e este termo, apometria clínica, foi desenvolvido também por uma outra pessoa, Karina Greco. Eu não tenho muita informação sobre ela, mas a época que eu procurei um curso, foi o nome dela que apareceu para mim. Acabei não fazendo o curso, pelo motivo que eu contei aqui para vocês. Mas isso aqui eu falei só para você entender mais ou menos o que é a apometria e como ela já foi dividida, como ela já está sendo desmembrada. Quando a apometria chegou em mim, ela não chegou nem como apometria tradicional, nem como apometria clínica. Ela chegou simples e puramente como apometria. E ela chegou com uma prática muito simples, com uma forma muito simples de praticar e também com uma forma muito simples para eu poder passar para vocês. Qual que é o objetivo da apometria? Para que ela serve? O que a apometria vai te auxiliar? Como que a apometria pode fazer bem para a gente? Funciona da seguinte forma: a partir da utilização das técnicas que nós vamos ver aqui, todas nessa jornada, passo a passo, a partir da utilização da técnica, acontece uma expansão consciencial. Nosso ser, a nossa verdadeira essência, nossa parte espiritual,
ela fica limitada no nosso corpo físico e nós, naturalmente, muitas vezes não conseguimos ter uma visão abrangente daquilo que nós estamos precisando, daquilo que nós estamos vivenciando, daquilo que nós precisamos melhorar em nós, mesmo quando nós fazemos terapia convencional. Mesmo aí, às vezes a gente não consegue ter este alcance tão grande que a apometria vem nos oferecer. A apometria, a partir do momento que ela vai causar este afrouxamento do nosso corpo espiritual, vamos separar aqui assim, corpo espiritual e corpo físico neste primeiro momento para ficar fácil o entendimento. A apometria técnica, ela vai favorecer o quê? Um afrouxamento dessas duas partes. É como se o nosso espírito estivesse ali bem fixo, bem preso no nosso corpo físico. E quando nós iniciamos com a técnica de apometria, ele começa a sofrer um afrouxamento e começa a se descolar um pouco. Há um afastamento do corpo físico. E isso proporciona o quê? Maior expansão consciencial. Porque quando nós nos afastamos, nós conseguimos ter uma visão mais ampla da situação. Para você entender na prática o que eu estou dizendo, basta que você coloque o seu próprio dedo bem na frente dos seus olhos, entre os seus dois olhos, para ver se você consegue enxergar bem, com clareza, o seu dedo. Fica confuso, você não consegue discernir de que lado está, você começa a ver inclusive dois dedos ao invés de um. E é assim que a gente vê as coisas, as situações, a vida da gente no dia a dia. Nós estamos tão próximos de nós mesmos que nós não conseguimos ter uma visão ampla. E quando nós estamos separados do corpo físico, nós nos afastamos da nossa experiência física, nós conseguimos ter uma visão panorâmica de nós mesmos. Nós conseguimos ter uma visão muito mais ampla e com isso a gente consegue observar e perceber onde a gente precisa fazer ajustes, onde precisa de uma reforma, onde precisa de uma limpeza. Então, aquele agente, aquele servidor que está ali praticando, fazendo a apometria para você, ele serve de instrumento para que você mesmo, para que você mesma seja capaz de se ver. Muito, embora você não guarde muitas vezes, na maior parte das vezes, a consciência, vamos dizer aqui, a consciência racional daquilo que viu. Mas você vai perceber quando no seu dia a dia você for tendo um entendimento maior, melhor, mais clareza nas situações, no momento de tomada de decisões. Aí você começa a perceber que algo mudou, como que por mágica, quase que por encanto. Só que não há mágica alguma. Há sim um milagre, mas é o milagre da vida, o milagre que nós mesmos somos capazes de promover. E o agente da apometria, o servidor da apometria que está ali a serviço do todo, a serviço da humanidade, ele é uma ferramenta que vai te auxiliar, ele vai te conduzir, ele vai muitas vezes te mostrar o que ele viu, porque sim, a pessoa que está ali praticando a técnica, ela também tem o seu campo de consciência expandido, o seu campo de visão expandido. A maior parte das vezes, o seu campo mediúnico também se desenvolve e o servidor apômetra, como nós vamos conhecer aqui o termo, nós vamos chamar de apômetra, aquele que executa, que pratica a técnica, o apômetra, ele consegue ter uma visão ampla do seu campo espiritual. Se você vai atuar como apômetra, você vai conseguir entrar no campo etérico, entrar no campo sutil da pessoa que está recebendo aquela técnica. E aqui eu vou te contar mais uma. Você pode fazer a autoaplicação. Você pode fazer a apometria, a aplicação da apometria em si mesma. Então esta é uma técnica fantástica que você vai se apaixonar e não tem como. A apometria, ela é uma prática muito abrangente. Dentro da apometria, eu vou te contar aqui como um segredo. Dentro da apometria está inserida naturalmente a técnica do Reiki. Não é chamada de Reiki, mas está ali. Se você já é um reikiano, uma reikiana, vai reconhecer imediatamente o Reiki ali inserido dentro da apometria.
Você que é médium vai perceber que dentro da técnica de apometria está inserida também o desdobramento, a viagem astral, a projeção de consciência também está inserida ali dentro da apometria. Você que é médium de incorporação vai perceber que ali dentro também está inserida, todas as faculdades mediúnicas estão ali dentro da técnica da apometria. Isso não só parece fantástico, como de fato é. E se chegou até nós esta facilidade, esta ferramenta, é porque nós temos capacidade, é porque já está mais do que na hora de nós assumirmos as rédeas, de nós assumirmos o comando sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta e também as responsabilidades sobre aquilo que fazemos. Mas não fica por aí. A gente ainda vai colher os louros, porque é muito bom, é muito gratificante quando a gente percebe que é capaz de ajudar o outro e que é capaz de fazer bem a gente mesmo. Então a apometria é realmente uma ferramenta fantástica, não desfazendo de forma alguma de nenhuma outra técnica de apometria holística, tampouco das terapias convencionais. Todas são maravilhosas, todas são muito úteis na vida da gente. Mas a apometria, eu tenho um amor especial porque ela me foi passada por seres encantados, por seres fantásticos, por seres de um bem, de um amor tão grande que se dedicam até hoje, se dedicaram e se dedicam o tempo todo a nos trazer conhecimento, a nos favorecer. Então, a partir de agora, nós vamos conhecer a técnica de apometria. Antes de a gente começar, eu vou te dizer que aqui no nosso canal, nós temos alguns vídeos que já falam sobre temas, sobre termos que nós vamos utilizar dentro desta jornada de apometria. Então, em alguns pontos, eu vou dizer onde, sempre quando a gente chegar neles, eu não vou me demorar, eu não vou me estender. Eu vou te apontar o vídeo que já fala sobre o assunto para que você vá lá. Se ainda não assistiu, tenha a oportunidade de assistir e esteja completamente inserido dentro do contexto. Talvez você esteja se perguntando, qualquer pessoa pode praticar a apometria? Sim, qualquer pessoa, desde que tenha a intenção de praticar o bem, é capaz de praticar a apometria e desde que tenha acesso à técnica para que possa executar o serviço. Vamos começar então. Hoje nós vamos falar só sobre a ancoragem, que de só não tem nada. A ancoragem é o ponto principal, é a primeira coisa que a gente faz antes de iniciar uma sessão, um atendimento de apometria. O que é uma ancoragem? Nós vamos nos conectar, nós vamos preparar o espaço. Como tudo que nós fazemos, nós temos que nos preparar antes, nós temos que nos preparar o nosso mental, nós temos que esvaziar o nosso mental, nos desligar do mundo lá fora, dos nossos problemas, dos acontecimentos, vamos dizer assim, mundanos, dos acontecimentos terrenos, dos nossos perrengues, das nossas mazelas. A gente tem que se livrar disso naquele momento, pelo menos. Este é o primeiro ponto. O foco é só na técnica, é só naquilo que eu vou fazer naquele momento. O propósito também é algo que precisa estar muito certo. Eu não vou fazer apometria porque eu estou curiosa para saber algo da vida de uma pessoa. Então eu não posso simplesmente, eu vou acessar o campo para descobrir coisas daquela pessoa, de forma alguma. O propósito da apometria é praticar o bem e sempre respeitando o livre-arbítrio, respeitando o espaço do outro, a liberdade do outro. Este é um outro ponto. Antes de eu fazer apometria em ou para alguém, eu preciso que esta pessoa dê uma autorização expressa, que ela queira de fato. Se esta é uma pessoa que não tem como se manifestar, eu preciso que a pessoa que é responsável por ela dê esta autorização expressa. Eu nunca vou fazer apometria em alguém porque eu acho que esta pessoa precisa, porque eu acho que seria bom. De forma alguma. Nós vamos sempre respeitar.
Nós só vamos entrar onde nós formos literalmente chamados. Sabe aquele ditado? Não meta o seu narizinho onde você não foi chamado? Serve aqui para nós no momento de entrar com a apometria. Eu só vou entrar onde eu for chamado. Eu vou fazer a vampira. Só entro se for convidada. Não é essa historinha do vampiro que não entra se não for convidado? A história aqui para nós também. Nós só vamos abrir um campo de apometria se nós formos convidados. Então, este é um ponto. É ter a permissão, é ter o propósito, é o fazer a ancoragem. A ancoragem é o quê? É a conexão. Nós vamos nos conectar com as energias benéficas, curativas do universo. Ah, mas eu não acredito em Deus, mas eu acredito em energia. Ótimo, te conecta com a energia curativa e benéfica do universo. Sim, eu acredito em Deus. Então, eu me conecto com Deus e com tudo aquilo que representa esta inominável criatura, esta inominável força do universo, a energia criadora do universo. Eu acredito nos orixás, apenas nos orixás. Eu me conecto, eu vou me ancorar, eu vou ancorar com os orixás. Eu tenho guias e mentores, eu vou ancorar com os meus guias e mentores. Ah, eu acredito nos santos católicos, eu vou ancorar com os santos católicos. Eu acredito no padre da minha paróquia, não ancora com o padre. Porque ele, assim como nós, está encarnado. Ele tem limitações, tá certo? Vamos ancorar com seres que já transcenderam. Eu acredito no meu dirigente espiritual. Não ancora no seu dirigente espiritual, no seu pai de santo, na sua mãe de santo. Não, por favor, nem no seu terapeuta, nem na sua terapeuta, nem na sua psicóloga. Vamos ancorar em seres ascensionados. Vamos ancorar na força de Maria, vamos ancorar na força de Jesus Cristo, vamos ancorar na força dos pretos e pretas velhas, dos caboclos, na força de São Jorge, de nosso pai Ogum, na força dos nossos sagrados orixás, na força de Krishna, na força de Shiva, na força de Ganesha. Nós vamos ancorar nas forças supremas. Nós não vamos ancorar em nada que esteja diretamente ligado às forças terrenas, porque neste momento nós vamos ampliar, nós vamos expandir consciência. E lembra sempre que o propósito seja para o bem. Não tente, não pense em burlar as leis divinas, pensando em enganar, pensando que você pode ser ardilosa, que você pode ser uma pessoa esperta, a ponto de burlar as leis divinas e tentar utilizar a prática contra as leis do livre-arbítrio, contra as leis do amor maior incondicional, porque não vai dar certo e isso pode ressoar em você algo negativo. Então atenta bem para este detalhe que é muito importante. Disto também faz parte, depende da sua ancoragem. Esvazia sua mente, coloque um propósito e vamos ancorar. Já tem em mente aquilo que você se ancora na sua fé, aquilo que te dá força energeticamente, aquilo que te protege, que te abraça naqueles momentos mais difíceis? Você vai então se conectar mentalmente com esta força. Você vai utilizar aquele movimento de respiração. Lembra que eu falei que a gente já falou sobre... A gente teria pontos que a gente já falou aqui no canal? Movimento de respiração, movimento de alinhamento energético. Vai lá, ali no vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e vê do que se trata. Você vai fazer aquele alinhamento, esvaziar o seu mental, se conectar com as forças divinas, aquelas que você acredita, e vai então dar início. Você vai se colocar, é a sugestão, a dica que eu recebi com o meu trabalho e com o meu passo, fica a seu critério seguir. Você vai se colocar numa posição de antena. Você vai colocar uma mão sua voltada para o alto e a outra mão em posição de receber. Uma em posição de receber, a outra em posição de transmitir. Exatamente nesta pose. Você vai se colocar desta forma, numa posição de respeito, o corpo ereto. Precisa ser de pé? Pode ser de pé. Posso fazer sentado? Pode. Posso fazer deitado? Se for em você mesmo, pode fazer até deitado. Mas
Uma vez colocado nessa posição de respeito, conectado com o alto, com as forças divinas, com a energia inteligente do universo, você vai respirar fundo e vai pedir nessas palavras: eu peço a presença, a permissão e a proteção de quem? Daquela energia que você pensou antes. Eu peço a presença, a permissão e a proteção dos meus guias espirituais. Eu peço a presença, a permissão e a proteção de Pai Benedito das Almas, de Mestre Hamid, de todos os seres que me acompanham dentro do trabalho da caridade, de todos os seres que me acompanham e que neste momento estejam disponíveis para a prática do bem. Eu peço a presença, a permissão e a proteção dos elementais, para que me auxiliem neste momento na remoção de toda a energia negativa, de toda a sujeira, de todos os miasmas. Eu peço a presença, a permissão e a proteção de todos os santos, aqueles que foram santificados e que hoje atuam do alto, promovendo o bem, tentando levar a cura. Eu peço a presença, a permissão e a proteção dos sagrados orixás e de todos os seus representantes que em terra possam se fazer presentes hoje. Eu peço a permissão de Deus, da inominável força criadora do universo, para que neste momento eu possa servir de instrumento para que eu seja uma ferramenta dentro do bem e da caridade. E então, quando eu estou falando de uma terceira pessoa, eu digo: eu peço a presença, a permissão e a proteção dos guias espirituais, dos responsáveis espirituais por fulano de tal, por fulana de tal. Eu digo o nome da pessoa, de preferência se eu tiver o nome completo da pessoa que está ali na minha frente ou aquela da qual eu estou trabalhando à distância, porque também podemos fazer à distância. Peço a presença, a permissão e a proteção dos guias espirituais da pessoa àquela a qual eu estou trabalhando. Peço permissão ao eu superior da pessoa com a qual eu estou agora trabalhando. E então, este é um momento de ancoragem. Feito este pedido, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um trabalho agora de limpeza no ambiente. Aqui, no momento em que eu fiz a ancoragem, é claro que eu não preciso dizer tudo isso, que você não precisa dizer tudo isso que eu disse agora, dos sagrados orixás, porque talvez você nem acredite nos orixás, talvez você não seja um bandista, um candomblessista que tenha fé nos orixás. Você não precisa dizer isso. Se você tem apenas, você pode dizer simplesmente pedir a força criadora do universo, pedir as energias curativas do universo, a energia inteligente do universo e basta. Vai depender muito daquilo que você sente e acredita. Eu disse tudo isso porque é a forma com que eu trabalho. Então, a maneira mais simples que eu tenho de te passar é usando a forma com a qual eu trabalho, certo? Então, uma vez que eu fiz esta ancoragem aqui, eu fiz essa conexão, eu vou fazer o que agora? Eu vou criar um ambiente também propício, porque se eu estou fazendo à distância aqui dentro do meu quarto, na minha casa, ou se eu estou fazendo aqui no meu estúdio, estou fazendo aqui na sala onde eu atendo, eu vou preparar esta sala. Se você é uma pessoa que já trabalha, é reikiana, você pode usar o Shokurei para preparar também esse espaço. Você pode usar a técnica que você já utiliza para preparar o espaço antes de atender. E você pode acrescentar o que eu vou te trazer aqui agora. Você vai usar pulsos energéticos com estalar de dedos. Tem um videozinho aqui no canal que fala sobre estalar de dedos, tá? Você vai usar pulsos energéticos com estalar de dedos, que podem ser apenas 3, ou você pode usar 7, ou se sentir pouca segurança, vai aumentando esses pulsos, vai aumentando para 9, vai aumentando para 14, para 21 e assim vai. Mas você pode começar por 3, se você já se sente seguro, e você vai fazer o quê? Vai preparar um ambiente de proteção. Como? Já fiz a ancoragem e agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar halos de proteção, eu vou criar um campo de luz. Você vai plasmar, você vai trazer do astral para o campo quase que físico elementos que vão criar uma proteção.
você vai plasmar uma pirâmide de cristal. Então você vai dizer plasmando, pode ser mental ou em voz alta, plasmando uma pirâmide de cristal em 3, 2, 1. Você vai plasmar a pirâmide de cristal e vai pedir que dentro desta pirâmide sejam recolhidas todas as energias negativas, tudo aquilo que você quer recolher, que você quer limpar, que você vai remover do campo das pessoas ou da pessoa que você vai atender e até mesmo do ambiente, você vai pedir para que seja recolhido ao centro desta pirâmide e levado para reciclagem. Lembra que energia não é boa nem ruim. A energia é aquilo que nós fazemos dela. E no universo tudo se aproveita. Então nós não vamos pedir para que seja descartado, jogado fora. Você vai recolher tudo para que seja enviado para a reciclagem. Essa energia vai ser reciclada e é a mesma energia que vai ser canalizada para nós num momento propício, oportuno, novamente, tá? Então, eu peço para que toda a energia negativa, toda a sujeira, todos os seres desencarnados, toda força negativa que possa estar presente neste campo, nesta sala, neste espaço, seja removido ao interior desta pirâmide, seja enviado para a reciclagem. Simples assim. Você pode ainda pedir que, se porventura hajam ali seres perturbadores, seres obsessores, que sejam então também removidos ao interior desta pirâmide, sempre lembrando de dar o comando mental. Os pulsos vão te auxiliar e vão promover este movimento com mais agilidade. Você vai pedir para que sejam recolhidos ao interior da pirâmide e encaminhados aos locais de necessidade. Não vamos pedir para que sejam levados a tratamento, porque nem todas as pessoas, nem todos os seres desencarnados estão em busca de tratamento, estão pedindo ajuda. Muitos não estão ali para serem ajudados conscientemente. Então não adianta você dizer, irmão, venha, irmão, tentar conduzir todos com o irmão, irmão, eu te amo, vou te conduzir. Não adianta, porque nem sempre isso vai funcionar. Então, às vezes, você vai simplesmente, como se uma pessoa estranha estivesse na sua casa, você não vai pedir, irmão, por favor, se retire. Se você não quer aquela presença, você vai dizer, se retire agora. E é isso que você vai fazer. Você vai pedir que seja retirado agora, seja retirado, removido para o centro dessa pirâmide. Então, os guardiões, que são seres que a gente também pede auxílio e também vai ancorar, vão te auxiliar neste momento. Eles vão conduzir. Os guardiões atuam neste momento também como a polícia. Quando tem um intruso na sua casa, você chama o quê? A polícia. Você não pede, irmão, por favor, sai da minha casa, não te convidei, não. Você faz o quê? Chama a polícia e diz, tem invasores na minha casa. Eu peço que venham me auxiliar a retirar esses invasores. E isso você vai fazer sem problema algum. Isso não é desamor. Isso é um procedimento de sobrevivência, é até um procedimento de humanismo, porque você vai impedir que estes seres continuem a praticar o mal. Você vai impedir que eles façam mais alguém de vítima, vamos dizer assim, que não há vítimas, né? Mas você vai impedir que mais uma pessoa seja prejudicada intencionalmente, mesmo que essa pessoa seja você. Então você vai pedir para que estes seres sejam recolhidos e sejam encaminhados para os seus locais de necessidade, interesse e merecimento. Simples assim, tá? Feita esta pirâmide, você vai fazer o quê? Plasmar halos em todas as direções, círculos, grandes cinturões. E você vai imaginar que estes cinturões, eles são coloridos, são da cor do arco-íris. E estes cinturões vão começar a cintilar, eles vão ser cintilantes em volta e vão girar em torno do espaço físico que você se encontra. Então você vai plasmar em todas as direções, plasmando halos de luz, que vão formar cinturões, impedindo o quê? Que outras forças negativas entrem neste espaço enquanto você trabalha. Então você está em segurança. É como se você fosse criar grades invisíveis, coloridas, lindas, de proteção, para que você e a pessoa que você está trabalhando, seja presencial ou à distância, estejam em segurança. Tudo isso é necessário por quê? Porque você evita sofrer interferências desagradáveis no momento do trabalho, enquanto você está ali concentrada, focado no atendimento daquela pessoa ou no seu próprio. Você evita ser surpreendido, ser assaltado
por forças negativas, por inteligências negativas. As inteligências negativas, elas são sim capazes de burlar, de se infiltrar, mas quando você cria este campo de força benéfico, não há inteligência maior negativa que seja capaz de ultrapassar estes campos de proteção. Então aí você vai conseguir trabalhar tranquilamente. Além de todo este preparo, você pode ainda trabalhar com incensos, você pode trabalhar com água benta, você pode trabalhar com essências aromáticas, você pode trabalhar com ervas, tudo isso no preparo do seu espaço. Aí, feito este procedimento, você vai fazer dentro do procedimento inicial, a ancoragem você faz uma única vez. Se você vai atender 1 ou 10 pessoas, uma vez só você faz, naquele dia, né? Aí tá, eu fiz de manhã, mas agora eu só vou fazer de noite. Você vai ter que recomeçar a sua ancoragem. Mas se você começou de manhã e foi até a noite, é um procedimento só de ancoragem e de preparo, certo? Feito isso, a cada pessoa agora que você for atender, você vai fazer um procedimento especial. Aí é um procedimento para aquela pessoa. Feito o preparo todo, a ancoragem uma vez só, eu agora vou atender aqui, eu vou usar o exemplo aqui da minha irmã. Vou fazer de conta que eu vou atender a minha irmã Regina Prates. Então, eu vou dizer aqui: peço a presença, a permissão e a proteção dos guias espirituais de Regina Prates. A todos os guias que estão aqui, que olham, que intercedem por ela, a todos os seres espirituais, todos os seres divinos que olham, que guiam, que atuam com ela. Eu estou variando assim, desta forma, porque você pode ter um outro entendimento, mais uma vez, mas eu uso assim: peço a presença, a permissão e a proteção dos guias espirituais de Regina Prates. Peço a permissão do eu superior de Regina Prates. Nós estamos falando agora com a centelha divina daquela pessoa que está ali, tá? Para que eu possa dar início ao procedimento de apometria. E aí, nós vamos começar num próximo vídeo como a gente começa este procedimento, certo? Você já pode anotar aí, já vai fazendo, faz a sua própria ancoragem, anota num papel, siga a sua intuição, vai realmente ancorar com as forças divinas que te guiam. Não precisa ficar aqui preso nisso que eu estou dizendo. Vai buscar a sua força. Vamos nos libertar daquilo que se conhece como o ópio da humanidade, que é o que se diz que a religião faz, né? Que é fazer com que nós andemos em efeito manada, conduzidos por alguém. Os seres espirituais que nos mandam essas mensagens querem justamente que nós sejamos seres autônomos, que nós não dependamos mais tanto da palavra de alguém, que nós não tenhamos mais aquela fé cega, mas que sim, uma fé com uma visão ampla, uma fé com conhecimento, eu sigo algo porque eu comungo desta opinião, eu sigo algo porque eu já discuti esta opinião, porque eu também entendo isto como verdade e não simplesmente porque alguém está me dizendo que é certo, porque alguém está me dizendo que se eu não fizer assim ou assado, é pecado, é perigoso, eu vou pagar, eu vou penar. Vamos desenvolver a autonomia, vamos seguir. Se eu tenho uma religião, é porque eu tenho irmãos que falam a mesma língua que a minha, e não porque eu tenho medo de algo, e não porque alguém me diz o que fazer, é porque eu sim tenho uma mesma opinião. Então vai lá, anota. Primeira coisa, ancoragem, preparação do espaço, permissão, autorização da pessoa. E lembra do seu propósito. Até o próximo vídeo, toda quarta-feira, às 20 horas. Eu deixo aqui para você aquele abraço de alma.